Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Auren Energia sobre a combinação de negócios com a AES Brasil, anunciada ontem por meio de fato relevante. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Auren e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Fábio Zanfelice, CEO da Auren, e o Sr. Mário Bertoncini, CFO e DRI. O time de Relações com Investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Fábio, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Uma imensa satisfação tê-los aqui nessa apresentação que nós consideramos histórica para a companhia. Há um bom tempo perseguimos essa oportunidade, né, e ontem conseguimos concretizá-la. Passando aqui pela nossa agenda, né, no nosso dia de hoje, a gente vai falar um pouco do que essa combinação de negócios gera, os grandes números, qual a visão geral da S Brasil, né, para ter os números da S e sobre esses números explicar um pouco, né, os méritos da transação, inclusive, né, que é o nosso item 3, a estrutura da transação e qual o cronograma aí e os próximos passos, né, desse processo que nós iniciamos ontem. Muito bem. Passando para o próximo slide, essa é uma transação que foi orientada pela estratégia de criação de valor e captura de sinergias. Nesse aspecto, como todos sabem, né, estamos numa indústria capital intensivo e tamanho realmente faz diferença. Então, nós estamos criando com essa combinação de ativos entre a Auren e a S Brasil, a terceira maior geradora do Brasil, com 8,8 gigawatts de capacidade instalada, o portfólio mais diversificado e mais balanceado entre todas as geradoras, né, do país, e com produção de energia 100% renovável. Esse portfólio conta com agora 54% de capacidade hidrelétrica, 36% de capacidade eólica e 10% de capacidade solar. Criamos aqui uma empresa de 31 bilhões de reais, uma das maiores empresas do Brasil. Como comentado, esse é um processo que gera muita sinergia e ele foi orientado à captura de sinergias, à captura rápida. Nós vamos assegurar que, com essa transação, a captura de mais de 1,2 bilhão de reais em valor presente líquido das sinergias corporativas, mas também temos sinergias operacionais e financeiras a serem capturadas, com potencial expressivo no curto prazo. A nova empresa passa a ter 3,5 bilhões de EBITDA, uma geração de caixa bastante forte, o que permite a rápida desalavancagem, e essa transação foi desenhada também para que a nova companhia tenha uma estratégia de pagamento recorrente de dividendos. A nova empresa reforça a posição já consolidada da Auren como o maior comercializador de energia do país. Nós vamos falar um pouco mais sobre a nossa atividade de comercialização, mas vocês bem sabem que, para nós, a comercialização é o nosso centro de inteligência, é o nosso centro de expertise que nos traz as informações do mercado e agrega muito valor para a energia gerada, né, no nosso braço aqui de geração de energia elétrica. Muito bem, então esses são os números da nova companhia. No próximo slide, falamos um pouco da S Brasil. Um comentário sobre a composição acionária. A S Corporation tem 47,3% do capital da companhia, BNDES 7%, o senhor Luiz Baixo 5,1% e a Votorantim,
que também participa do bloco de controle da Auren, tem 4,1% de participação. Uma empresa que já é gigante, com 5,2 gigawatts de capacidade instalada, uma receita líquida de 3,4, né? Já é um portfólio também bastante contratado nos próximos anos, muito próximo do nível de contratação da Auren atualmente. Em 2000, nós trazemos aí um número de 86% de nível de contratação no período de 2024 a 2026. Só no ano 2024, né, o nível de contratação é 92% e 90% em 2025, então já é um portfólio, né, bem contratado. A AES Brasil, ela tem 640 milhões de PMSO, e o destaque aqui por o nível de endividamento, né, um prazo médio da dívida de 4,1 anos, um custo, né, de IPCA mais 5,8, uma alavancagem 5,3, bem maior do que a da Auren atualmente. Esses números nos geram oportunidades nessa consolidação entre Auren e a AES Brasil. Como são empresas muito similares, a incorporação gera a oportunidade de redução e otimização no PMSO. Essa é uma das alavancas aqui de valor dessa nova companhia. Pela experiência que nós temos na Auren, né, e pelo nível e pelo custo, né, de contratação de novas dívidas, nós vemos também oportunidade de gestão de endividamento. E não menos importante, o capital humano da AES, né, que nós consideramos bastante importante, vai nos ajudar muito nessa nova trajetória da nova Auren, né? Contamos com o time da AES, né, com as pessoas que irão compor a nova companhia, né? Essa será uma companhia formada pelo que há de melhor, pelos talentos da Auren e da AES Brasil, né? Isso será aqui uma composição de dois times, guiados, obviamente, pela sinergia corporativa, mas nós temos como prioridade aqui realmente aproveitar o capital humano hoje das duas companhias, o que há de melhor para que a gente realmente consiga constituir uma empresa, né, líder no seu mercado. No slide seguinte, tratando da capacidade instalada da AES Brasil, a AES hoje tem 25 ativos, um portfólio bastante diversificado também, bem parecido com o portfólio da Auren. Tem 2 ativos em construção, Tucano e Cajuína, que perfazem em torno de 700 megawatts. Tem mais um pipeline de 271 projetos já bastante avançados, praticamente prontos para serem construídos. O destaque do portfólio da AES está na disponibilidade média dos ativos eólicos. Nós trazemos aí ativo a ativo, qual a disponibilidade atual e uma comparação em relação à disponibilidade média dos ativos eólicos da Auren. Vemos aqui uma oportunidade também de melhora de performance desses ativos. No processo de avaliação da AES, nós já definimos um plano para recuperação da performance desses ativos. A performance média desses ativos é 88% contra 97% da Auren. Então, acreditamos aqui que tenha, né, com a expertise que a Auren tem hoje de operar ativos eólicos, nós podemos ajudar o portfólio da AES a melhorar também a sua disponibilidade. Diga-se de passagem aqui, nós avaliamos, nem todos os ativos têm oportunidade de melhoria. Alguns ativos, pela característica de contratação, nós iremos conviver com uma disponibilidade pouco abaixo do que são os parâmetros de projeto, mas isso tudo já foi considerado na avaliação da oportunidade. Cabe destacar aqui que dos portfólios hidrelétrico, na nossa avaliação para transação, nós não consideramos a renovação de concessão dos ativos hidrelétricos. Nós consideramos aqui os ativos encerrando no prazo final, 2032, recebendo o valor residual na indenização desses ativos. Vemos nesses ativos oportunidade, se ocorrer um leilão como o que é mais provável hoje, o que está definido no framework regulatório, nós temos aqui, operando os ativos, a oportunidade de sermos, estar numa posição muito melhor no momento da relicitação dos ativos. Então, tem uma ótima opção para a companhia, né, no momento em que a concessão dos ativos expirar. Mas, de fato, não foi considerado na avaliação nenhuma renovação dos ativos hidrelétricos. No slide seguinte, aí os méritos da transação. Como nós dissemos no início, tamanho importa num segmento ou numa indústria capital intensivo. Então, criamos a terceira maior empresa de geração do país com essa transação e já preparado para as próximas etapas de crescimento. Sinergias
são o fator principal dessa transação, pela similaridade das duas companhias, como comentado. O portfólio, existe aqui um valor intangível desse portfólio, que é a agregação de capacidade hidrelétrica. Pouco mais à frente, nós vamos falar um pouco do que essa capacidade nos habilita ao crescimento, né, à continuidade de crescimento em projetos Greenfield da nova companhia. Como dissemos também, a comercializadora ganha um porte muito maior do que a Auren tem hoje. Cabe destacar aqui hoje a Auren, dos seus 3,6 gigawatts médios de energia comercializada, uma boa parte disso vem de recursos de terceiros, dado que a nossa garantia física total é em torno de 1,7 giga. Então, essa garantia física, essa energia adicionada da AES Brasil, já tem endereço próprio dentro do portfólio da comercializadora. Então, isso também nos ajuda, né, a diminuir a dependência da contratação de energia de terceiros. E temos o portfólio de 1.500 clientes, né, grandes clientes, também na trajetória, especialmente da abertura do Mercado Livre, faz uma grande diferença. Reforçando, essa é uma empresa com uma capacidade de geração de caixa expressiva, nós vamos também ver os números à frente, vai desalavancar muito rápido, né? Como eu reforço aqui que a estratégia de constituição da nova Auren leva em conta o pagamento recorrente de dividendos e não temos necessidade nenhuma de um follow-on, não precisamos recorrer, não precisaremos recorrer à capital dos acionistas dentro da estratégia que foi definido nessa consolidação. Ok? Então, entrando mais em detalhes, nós trazemos no próximo slide, né, por que nós acreditamos que faz todo sentido essa combinação e quais são as capacidades e as experiências que a Auren tem, né, para esse movimento. A Auren, de fato, né, seu início foi em 2016, ainda como Votorantim Energia, apenas com 200 megawatts de capacidade instalada, com ventos de Piauí foi nosso primeiro projeto Greenfield, e chegamos hoje, né, a uma capacidade de 8,8 GB. Nessa trajetória, tivemos experiências em construção de outros projetos, como ventos do Piauí 2 e 3, Sol do Jaíba, que é o nosso projeto solar. Tivemos experiência de aquisição de ativos, que foi o vento do Araripe, e as participações das usinas hidrelétricas que temos com as investidas da Votorantim. Né, e a nossa grande experiência, talvez, né, sem dúvida, foi a aquisição do controle da CESP, pós a privatização, que nos habilitou realmente a experiência, né, de turnaround e realmente de captura de sinergias num ativo adquirido. Então, essa é um pouco a história da companhia, um crescimento excepcional de 60%, crescimento médio agregado de 60% ao ano. Né? Saímos aí praticamente 8 anos do zero para chegar numa companhia que é a terceira maior geradora do país. Tudo isso com foco na alocação de capital e na criação de valor. Foi assim que essa empresa foi constituída, né? E assim que será a consolidação dos ativos com a AES Brasil. No slide seguinte, nós falamos um pouco, detalhamos um pouco, né, o que acabamos de comentar. Então, essa companhia, a Auren, tem a capacidade de integrar, transformar e construir. Né? Nós fizemos o de-risking da CESP, já no primeiro ano da CESP, nós reduzimos 22% do PMSO. A ação da companhia valorizou, quase dobrou, praticamente dobrou de preço ao longo do tempo. Né? Conseguimos resolver um dos maiores problemas da companhia, que era o passivo contencioso, reduzindo mais de 1,6 bilhão de reais de passivo contencioso. Então, aqui podemos dizer que a empresa tem experiência, né, em captura de sinergias, né, e foco na excelência operacional. Da mesma forma com o crescimento, né, adquirimos expertise em construir projetos, desenvolver projetos Greenfield, com mais de 1,5 gigas de projetos construídos. No pilar de governança, contamos, né, com 2 investidores que são referências nos seus mercados, não só no Brasil como internacionalmente, investidores de longo prazo, com foco na alocação de capital, com foco no retorno dos acionistas. Né? Isso levou a companhia, né, a ter um dos maiores níveis de governança do mercado brasileiro, né, reforçado aí pela participação no novo mercado, pelos índices hoje onde nós participamos. Cabe destacar aí que a Auren provavelmente foi a empresa mais jovem a passar a integrar o Easy. Somos muito felizes com essa conquista. E ao longo desses 2 anos foram distribuídos 3,7 bilhões de reais em dividendos. O dividend yield em torno de 20% em média. Então também foi uma companhia que gerou muito valor e teve capacidade de pagar dividendos. E aí, não menos importante, né, a solidez e capacidade financeira, essa companhia já está com todo o recurso necessário para
concluir essa transação. Nós já temos a acquisition finance contratado da ordem de 5,4 bilhões de reais. Nosso caixa hoje, né, pro forma março de 2024, é 4,6 bilhões de reais e com rating, né, o melhor rating possível aqui para a companhia. Então, nos 3 pilares aqui, que é realmente capturar sinergias, né, ter visão de longo prazo e a solidez e a capacidade financeira, a companhia já está preparada para esse movimento. A companhia já tem todas as competências instaladas, então partimos aqui, né, agora para o desafio da captura o mais rápido possível das sinergias e da construção da nova Auren com a adição da AS Brasil. No slide seguinte, só um pouco, né, mostrando aqui de onde saímos e onde estamos chegando. Nós estamos crescendo 2,4 vezes capacidade instalada, né? Realmente se tornando a terceira maior empresa do país, com um dos portfólios mais bem balanceados em relação à geração hidrelétrica, eólica e solar. Isso, de fato, nos traz uma vantagem competitiva muito importante, principalmente num setor onde tem passado por um processo de regulamentação rápida, né, e crescimento do mercado livre. Seguindo, da onde virão, né, as nossas... No próximo slide. Mudou aqui agora, desculpa. Um delay na apresentação. No próximo slide, da onde virão as sinergias, né, que mencionamos aqui. Hoje o PMSO consolidado das companhias monta mais de 1,2 bilhão de reais. Na nossa avaliação em sinergias corporativas, nós vamos assegurar a captura de 120 milhões de reais por ano, né, em redução de custos com a estrutura corporativa. Tem oportunidades em todas as, em pessoais, em materiais, serviços e outros. Do ponto de vista operacional, como nós comentamos, existe uma diferença substancial entre a performance dos ativos da Auren e a performance dos ativos da S, onde nós já temos um plano para recuperação dessa performance, já temos, inclusive, todo o plano, inclusive, de investimentos para recuperação da performance dos ativos. Então, isso também faz parte do plano internacional da companhia. E nas sinergias financeiras, cabe destaque aqui pelo custo do endividamento da Auren da S Brasil, que possibilita aqui realmente uma otimização sobre o aspecto da estrutura de capital da companhia. Destaque aqui a CESP, como as senhoras e senhores bem sabem, tem créditos fiscais da ordem de 800 milhões de reais que podem ser monetizados nessa transação, né? E a companhia, no final, né, com a consolidação total, passar a ter quase cerca de 12 bilhões de reais em dívidas, né, o que também acelera que qualquer melhoria no perfil de endividamento da companhia também gera muito valor. Estamos bastante confiantes aqui com o nosso time aqui, com o Mário, o time aqui da área financeira, que com certeza essa é uma oportunidade que nós vamos realmente agregar muito valor na nova companhia. No slide seguinte, falamos do portfólio. Temos sido muito vocais em falar do portfólio ótimo, que nós acreditamos que é o portfólio ótimo de uma empresa geradora no Brasil, né? A Auren já tinha um balanceamento de portfólio bastante importante, né, contando com 58% de geração hidrelétrica, 27% eólica e 15% solar. Estávamos muito felizes com esse portfólio, mas preocupados em relação ao crescimento principalmente Greenfield. Nós já estávamos preocupados aqui com a participação solar no nosso portfólio, né? Como a solar hoje é a fonte mais competitiva do mercado, invariavelmente será a fonte que irá cuidar da expansão do setor elétrico brasileiro. Nós sabíamos aqui que continuar investindo em solar nos tiraria aqui do nosso perfil, do nosso portfólio ótimo, que demandaria aqui das outras fontes compensar a exposição a preço de mercado, sobretudo o preço horário, ao longo do tempo. Com a consolidação com a S, agregando mais 5,2 gigawatts de capacidade instalada, nós chegamos agora a uma empresa de 8,8 giga, com balanceamento ainda não ótimo, né? Nós mostramos aí no frame em vermelho qual seria o ótimo, mas com uma ótima oportunidade de criação ou de oportunidade de expansão em geração solar. Então, existe também esse benefício intangível da transação. Isso não foi considerado, obviamente, aqui na transação, mas nos habilita a continuar crescendo
né, sobretudo no que nós temos como uma das maiores capacidades da companhia, que é desenvolvimento de projetos Greenfield. Embaixo nós trouxemos um pouco aí a variação, né? Nós já apresentamos isso para o mercado, o valor agregado do portfólio ótimo, né, em relação ao portfólio 100% hidrelétrico. Isso nós trazemos desde a criação da Auren a partir da CESP, onde o portfólio da Auren, na nossa estimativa aqui, agrega R$10,40 em relação ao portfólio 100% hidrelétrico. Fizemos esse mesmo cálculo agora para o portfólio combinado com a ES Brasil. Chegamos aí a R$15 por megawatt-hora. Esse número não é considerado aqui na nossa avaliação, mas para ter uma referência aqui da potencial de agregação, né, desse novo portfólio da empresa combinada. Okay? Slide seguinte, falando da comercializadora, vocês bem sabem que nós temos na atividade de comercialização, né, vemos um imenso valor na agregação de capacidade de comercialização, de inteligência de mercado, de informação de mercado, né, o que realmente nos traz uma avaliação maior da energia que geramos. Como eu havia comentado com as senhoras e senhores, nós saímos aí da posição de 3,6 gigawatts de capacidade instalada para 4,1 gigawatts. A diferença aqui é que nos 3,6 nós tínhamos aí praticamente 1,4 gigawatt, 1,5 gigawatt, que era, na verdade, energia que contratávamos de terceiros para comercializar energia para os nossos clientes. Os senhores bem sabem que a Auren era uma empresa que era uma geradora que tinha uma comercializadora, mas que comentávamos às vezes que, na verdade, era uma comercializadora que tinha uma geradora, porque nós vendemos mais energia do que geramos. Com agora a criação, né, com a aquisição da ES Brasil, nós reduzimos praticamente a 100% a nossa dependência de lastro de terceiros. Tá? Aqui também não foi considerado nenhum valor agregado a esse movimento, mas, de fato, isso traz, né, um benefício bastante relevante para a nossa atividade de comercialização, que segue da mesma forma como era a Auren, com a ES Brasil altamente contratada nos primeiros 3 anos. Isso traz para o resultado uma previsibilidade muito grande. Então, sabemos que nos próximos 3 anos a variação do resultado da companhia é muito baixa quanto à exposição a preço. A Auren já desenvolvia e vai continuar desenvolvendo as adjacências na área de comercialização de energia. Como comentamos, passamos até agora mais de 1.500 clientes. A duração média dos nossos contratos passa a ser em torno de 4 anos, 3,8 anos, e com um ecossistema em torno da atividade de comercialização bastante desenvolvido, né, com opções aí de ecossistema de gestão distribuída, empresas de inteligência artificial, empresas de telemedição, e agora, né, a essa nova companhia que já estava com a Auren, agregando aí a parceria com a Vivo, que potencializa ainda mais a nossa atividade de comercialização. Esse é um expertise de fato único, né, que a Auren tem e que agora vai contar com a energia da ES Brasil, né, e que de fato nós vemos muito valor, né, nessa atividade. No slide seguinte, falando um pouco agora da capacidade de geração de caixa da companhia, como havíamos dito, essa nova companhia vai ter uma geração de caixa muito robusta, né? Trazemos aí os números de 2023, mas cabe destacar, né, o highlight financeiro são números de 2023, mas esses números ainda não estão considerados a EBITDA de 2 projetos que estão entrando em operação de 24, que é a Cajuína e Tucano, que agregam mais 700 megawatts de capacidade instalada, e o EBITDA aparecerá agora em 2024. Nós observamos aí, né, uma receita líquida total de 3,6 GB, uma geração de caixa de 1,8, que representa 0,5 vezes o EBITDA da companhia. A dívida líquida, como comentamos, atinge 17 bilhões de reais e um nível de alavancagem de 4,9 vezes. 4,9 vezes está acima do ótimo, da alavancagem ótimo, nós entendemos que é para a companhia, que é em torno de entre 3 e 3,5 vezes o EBITDA. Porém, como comentamos, com a geração de caixa robusta, uma geração de caixa de 0,5 vezes o EBITDA, em poucos anos, cerca de 3 anos, nós atingimos a alavancagem ótima. Então, uma empresa que terá uma desalavancagem muito rápida, como o portfólio está praticamente 100% contratado, esse EBITDA tem uma variação muito baixa em relação à variação de preço,
sobre energia comercializada. Então, essa é uma companhia que, a despeito da alavancagem estar acima do que nós esperamos para a companhia em regime normal, ela vai atingir esse nível de alavancagem muito rápido, de uma forma muito rápida. Muito bem. No slide seguinte, na estrutura da transação, como foi divulgado no fato relevante, os acionistas da AES Brasil terão 3 opções de conversão de suas ações. O preço da transação considerado foi R$ 11,55 por ação. Nas opções, existe a opção também, né, de conversão em ações da Auren. A relação de troca considerada aqui foi 0,762. A transação é uma incorporação de ações. A AES Brasil passará a ser subsidiária integral da Auren, e a Auren será a única companhia listada. Aqui, o free float final, dependendo de como serão as opções, ele pode orbitar entre 29% e 40%. E aí, de fato, nós vemos aí um potencial de aumento de liquidez. Nós já recebemos da Votorantim, que é o nosso acionista controlador e também tem participação na AES Brasil, a decisão de optar pela opção 1. A Votorantim optou, né, por receber a sua participação na AES Brasil 10% caixa e 90% em ações da Auren, bem como a AES Corporation também já indicou que será a opção 3, que será o pagamento de 100% caixa, dado que a AES está deixando o Brasil. Isso faz total sentido. Nesse momento, nós gostaríamos de reforçar, né, o nosso compromisso, entusiasmo com os acionistas da AES Brasil, convidando-os, de fato, a fazer parte da nova companhia, da nova Auren. Então, nós ficaremos muito felizes, né, se os acionistas, de fato, né, optassem por continuar participando da nossa base acionária. Essa é uma companhia que, de fato, tem muitas oportunidades. Nós temos aí, como demonstrado, uma similaridade muito grande com a AES Brasil, e o potencial de captura de valor, de agregação de valor e de geração de novo valor com a companhia consolidada será muito grande. Muito bem. No slide seguinte, cronograma da transação. Começa aí com a assinatura que ocorreu ontem, né? Ontem, 15 de maio. Agora nós temos todas as aprovações regulatórias, desde ANEEL até CADE. Estimamos que a aprovação na Assembleia Geral dos Acionistas ocorrerá no mês de agosto. A partir daí, ao longo de setembro, os acionistas da AES irão fazer a sua opção de conversão. E, segundo as nossas estimativas, o closing da operação ocorrerá em outubro deste ano, né? Então, esses são os próximos passos da transação, né, com estimativa, né, já no terceiro trimestre de 2024, já estarmos operando aí com uma companhia consolidada. Muito bem. No slide seguinte, eu acho que a mensagem final aqui, talvez a mais importante, esse é um novo capítulo da nossa história, né? A Auren foi criada há 2 anos atrás. Nós tínhamos aqui uma lista de muitas coisas a fazer, dentre elas resolver a nossa indenização de 3 irmãos, que foi resolvida, né, de uma forma, consideramos, muito exitosa. Nós tínhamos aqui, né, como objetivo criar uma companhia que fosse referência no setor, e que conseguimos também atingir esse objetivo, né? E reforçamos nessa transação nossa crença do potencial do setor elétrico brasileiro, que para nós é um dos maiores setores do mundo, né, com muitas oportunidades, sobretudo no mundo que busca a descarbonização e busca, de fato, né, o crescimento baseado em energias renováveis. Reforçamos aqui nesse processo, né, e o nosso compromisso com a capacidade de gestão, com a nossa disciplina financeira e com a agregação de valor aos nossos acionistas, mantendo sempre a nossa relação transparente e sólida com o mercado de capitais. Isso, para nós, é um fundamento, né, faz parte do DNA da companhia. Por fim, esse movimento só foi possível graças aí ao suporte e ao apoio dos nossos acionistas. Confiança de vocês na companhia, né, o apoio, né, a aprovação dessa transação nos deixa muito felizes, bem como o nosso agradecimento aos nossos colaboradores. Nada disso seria possível, né, se isso não fosse uma construção coletiva de pessoas alinhadas com o propósito da companhia,
Isso não é uma construção de um só, mas sim de um time todo de mais de 1.000 pessoas que se engajaram, né, em transformar a Aure no que ela é, e está preparada para esse movimento, né, sem deixar com que a gente deixar de seguir os nossos valores, a nossa essência. Então, esse, antes de mais nada, né, é o coroamento aqui do sucesso de um time, né, que de fato se empenhou muito para que esse dia acontecesse. Estamos muito felizes com esse movimento. Muito bem, senhoras e senhores, agradeço muito a disponibilidade das senhoras e senhores para esse call. Nós encerramos nossa apresentação aqui e vamos abrir agora para perguntas e respostas. Eu estou aqui com o Mário, né, com toda a diretoria, né, todos aqui participaram, todo mundo aqui está envolvido nessa transação, né, e aí algumas eu vou responder aqui, outras o Mário, cada um aqui tem uma contribuição para dar aqui no esclarecimento, né, que foi necessário em relação a essa transação. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem de Daniel Travitsky, do Safra. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiro, sobre, assim, eu queria entender um pouquinho melhor, né, como que vocês vão fazer aqui o turnaround dos ativos renováveis aqui da AES, né, tentar entender aqui em termos de custo, né, de prazo, como que vai se dar essa operacionalização. Só para entender um pouco melhor essas sinergias aqui operacionais que vocês comentaram, tá? E uma segunda pergunta aqui é sobre o funding, né, da transação, né? Vocês colocaram aqui no slide que estão mirando aqui uma alavancagem de 4,9 vezes dívida líquida EBITDA, né? Só para entender melhor como que isso vai ser feito sem a necessidade ali de alguma oferta, né? Como que vocês estão traçando a estratégia aqui para dividendos? Se existe alguma outra alternativa aqui para realizar esse funding dessa transação? E aí, se eu puder fazer uma última aqui, é só para esclarecer qual que seria o valor residual aqui que vocês estão enxergando no final da concessão aqui dos ativos hidrelétricos que vocês consideraram. Obrigado. Sim. Daniel, vou começar aqui, depois eu vou dividir aqui a resposta aqui com o Mário. Vamos lá, ativo eólico. Ativo eólico, para nós, com a experiência que a gente tem, é um ativo muito sensível, né? Ele é sensível desde a operação do dia a dia, do time que está lá engajado em fazer a operação, desde o momento que você tira o ativo para manutenção, desde alguns problemas crônicos que alguns componentes têm. Então, acho que a gente adquiriu experiência com 1 giga de capacidade instalada que nós temos hoje, com as 3 principais supridoras de equipamento, né, em como operar e como, de fato, antecipar problemas em ativos eólicos. Nós identificamos nos ativos da S, né, similaridade com problemas que nós já tivemos no passado, inclusive com os nossos próprios ativos, né, desde a entrada de operação e depois no dia a dia. Então, existe desde ações que são ações rápidas de gestão à vista do dia a dia, de acompanhamento, né, de planejamento de manutenção, até problemas crônicos de equipamentos, onde também tem toda uma estratégia de suprimento de componentes, de antecipação e de manutenção preditiva e preventiva de alguns equipamentos. Então, existe uma gama grande de atividades que nós vamos iniciar agora a partir da consolidação, desde a orientação do time local, desde a estrutura de suporte aqui na área corporativa, para conseguir, de fato, acelerar o mais rápido possível a melhora da performance desse ativo. Mas é, de fato, um conjunto de soluções, não é uma solução única. Cada ativo demanda, segundo a nossa análise, né, fizemos uma análise profunda, alguns ativos demandam realmente ações mais rápidas, outros ativos demandam repensar, inclusive, a filosofia de operação e manutenção, deixar de ser primarizado para ser um full scope com o fornecedor, outros continuarão primarizados, outros têm problemas crônicos de equipamentos, nós vamos montar um estoque de equipamentos e vamos estabelecer aqui algumas iniciativas de antecipação de troca de equipamentos para que a falha não ocorra e a gente reduza muito a manutenção corretiva, que, de fato, ativo eólico, diferente do ativo hidrelétrico,
A cada minuto que ele não opera, você realmente não tem receita. Então, essa é a filosofia que a gente tem apresentado, aplicar nos ativos, e a gente, de fato, identificou muita oportunidade de fazer o mesmo nos ativos da ES. Como eu reforcei aqui na apresentação, tem um ou dois casos aqui que nós consideramos que não faz sentido melhorar a performance, que o nível de CAPEX necessário para melhorar a performance não seria remunerado pelo valor ou pelo preço do contrato que esses ativos têm. Então, de fato, alguns nós vamos conviver com uma performance mais baixa, vamos melhorar na margem, sim, sempre existe alguma oportunidade, né? Mas em sua grande maioria existe, sim, uma oportunidade real, né, de recuperação da performance de ativos para ficar muito similar aos parâmetros de projeto. Mário. Opa. Na sequência, Daniel, obrigado pelas perguntas. Quanto ao funding e estrutura de capital, a gente se preparou, né? A gente se planejou para essa transação, né? Devo dizer que nos últimos meses, a gente concluiu, mês passado, mês de abril, a gente concluiu duas captações importantes, recompondo o caixa da Auren de projetos passados, de empenho de capital em projetos passados. De forma que a empresa, neste momento, tem um caixa, uma posição atualizada de 4,6 bilhões de reais em caixa. Em adição a isso, Daniel, nós já contratamos, junto a 4 bancos do sistema, um bridge finance para resgate, para a opção de resgate de até 5,4 bilhões de reais para os próximos meses, para a liquidação dessa transação. De forma que a gente fez uma opção deliberada e consciente de ficar overfunded para essa transação. A gente passará também por uma negociação de consents a 4 mãos com a equipe da AES Brasil, de mudanças de cláusulas de controle em dívidas existentes da AES Brasil, e nós estaremos preparados, inclusive, para a quitação de dívidas quando for o caso, deliberadamente estarmos overfunded. Também elaboramos, isso foi fruto de muita discussão interna, de deliberações, de alinhamentos com nossos próprios conselhos de administração, com os controladores, de não montarmos uma estrutura que não necessite de um follow-on de ações, de um equity follow-on. Não está previsto, nem no curto, nem no médio prazo, para este deal não está previsto nenhum follow-on de ações. É uma alavancagem um pouco maior do que os nossos parâmetros, por óbvio, de início, mas que, como o Fábio já bem explicou, quer dizer, desalavanca muito rapidamente, e é essa a nossa estratégia. Com relação à sua terceira pergunta, Daniel, do valor residual dos ativos hidrelétricos na potencial não renovação dessas concessões, me permita não citar valor, você vai me entender, esses parâmetros, eles são calculados, existem regras específicas, mas existem premissas que podem ser discutidas, como já foi o caso da CESP no passado, né? Então, me permita não abrir um valor aqui, eu acho que eu não estaria atuando no melhor interesse das companhias, mas nós somos muito conservadores, devo dizer para você, em dimensionarmos qualquer potencial indenização na precificação desse deal, e atuaremos muito fortemente, seja na possibilidade de potencial renovação desses deals ou de maximização da correta indenização desses ativos. Só reforçando aqui, Daniel, para dar um pouco mais de... Óbvio que, alinhado 100% com o Mário aqui, a gente não pode dar detalhes, mas é o seguinte, nós não consideramos nenhum valor residual do projeto básico, só para ter uma ideia, tá? Em relação ao que poderíamos receber de potencial indenização das concessões. O valor que está na nossa avaliação aqui são investimentos incrementais feitos ao longo da concessão e que não foram 100% depreciados. Então, dá para ter uma ideia de que é bem marginal, né? Não é um valor substancial, né, que foi considerado aqui na avaliação. Excelente, pessoal. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí. A nossa próxima pergunta vem de Giuliano AGG, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Fábio, Mário, bom dia.
Deixa eu fazer duas perguntas aqui. A primeira é até um complemento da anterior. Ah, esse valor de indenização no final da concessão das usinas, vocês não estão considerando um earn-out? Então, acho que talvez essa é a minha primeira pergunta. E dois, é o seguinte, na apresentação de vocês, vocês assumiram um cenário de alavancagem ali que considera que 70% das ações da AES vão optar pela opção do caixa, né? O que acontece com a alavancagem da companhia se for os 94%? Assim, quero só ter uma ideia por que vocês estão assumindo 70% e não, talvez, um cenário de 94%, até porque hoje acho que o cenário mais provável é que todo mundo vá para a opção do caixa. Eu acho que então, são essas minhas duas perguntas. Tá. Juliano, nós não temos nenhum earn-out, tá? Essa é uma companhia que ela não tem nada a pagar para os acionistas atuais no futuro, tá? Zero earn-out, né? Então, o valor mesmo, nós colocamos um valor bastante realista, né, no final da concessão, mas não tem nenhum earn-out a ser pago para os controladores atuais da S. Tá? A alavancagem aqui, nós sensibilizamos para todos os cenários. Não é uma alavancagem que nos gera preocupação, tá? Se a opção for integralmente a opção 3. Tá? Sensibilizamos com a mesma com o reforço nós fizemos que nós não precisamos do follow-on na situação atual, nesse cenário base. Nós também consideramos que no cenário extremo também não é necessário fazer nenhum follow-on, porque a alavancagem ainda é suportável. E como a gente comentou aqui na apresentação, o Mário reforçou aqui, desalavanca muito rápido. Tá? Então, qualquer dos cenários aqui, a estrutura de capital é bastante robusta, tá? Que não demanda nenhuma adição ou nenhuma contribuição de capital dos acionistas nos próximos anos. Agora, Fábio, tem algum motivo ali para terem colocado 70%? Você já tem alguma indicação, além do Votorantim, de que outros acionistas vão optar pela opção 1 ou 2? Não temos, até porque, né, o Juliano, foi divulgado ontem, né? Nós Tá. não poderíamos nem ter aqui uma expectativa em relação. Foi uma simulação de fato que nós fizemos. Tá? Eu acho que também Tá. seria muito, talvez, conservador até ir para os 100% na opção 3. Isso foi uma sensibilidade de cenários aqui. Nós acreditamos no potencial da Áurea aqui de demonstrar o valor da transação, né, e na nossa capacidade de agregar valor. Eu acho que foi baseado mais um pouco de uma forma muito realista aqui, né, da nossa capacidade de demonstrar para o mercado que essa é uma ótima transação e que a companhia realmente vai gerar um valor substancial e muito além, né, do que nós colocamos aqui como sinergia da transação. Tá. Por favor, deixa eu aproveitar aqui, acho que talvez a terceira e talvez seja a pergunta mais importante aqui. Acho que assim, ninguém tem dúvida da capacidade operacional de vocês, de tudo que vocês entregaram ao longo dos anos, né? Mas acho que existe uma dúvida muito grande hoje pelo valor que foi pago pela AES. Acho que não só acima do consenso, assim, da cotação de tela, mas inclusive acima de targets de sell side, exclusive nosso aqui, que a gente chega no valor por volta de 5 bi e meio para a ES e está sendo pago quase 7 bilhões de reais. Então, não sei quanto que você pode abrir um pouco para a gente do que o valor que vocês estão sendo pagos, se já não tem algumas sinergias que está indo para o acionista da ES, tá? Ao invés de estar ficando com todos esses ganhos de sinergia com os acionistas da Auren. Tá. O questionamento aqui é mais pelo valor que está sendo pago para a ES. Tá? Tá. O que é mais, o que de fato a gente pode dar mais detalhes são as sinergias corporativas que a gente mostrou aqui, né, Juliano? Que de fato, até pelo nível de PMSO, é bem claro, né? Salta aos olhos. As sinergias depois, algumas que são óbvias, né? E a gente pode comentar, por exemplo, é o crédito fiscal que a CESP tem que vai ser explorado nessa transação, né? Existem outras sinergias na modelagem que a gente considerou aqui, que aí, de fato, aqui nós não podemos abrir porque seria um guidance aqui para o mercado, então nós temos aqui também que nós precisamos ser aqui também bastante corretos aqui no sentido de não abrir as premissas aqui da transação. Mas, de fato, o que nós consideramos aqui, Juliano, é uma transação muito equilibrada, tá? O pagamento que nós fizemos pela ação, ele está muito em linha com o que a gente via de valor para a S Brasil.
Você bem sabe também que o valor de tela hoje, né, da AES Brasil leva em conta, em grande parte, a situação do mercado atual, um pouco da situação da companhia. Eu acho que tem outros fatores que provocaram também um pouco a depreciação da companhia. Existem questões operacionais, como nós comentamos com vocês, se a gente considerar de fato o nível de performance ativos da AES hoje. Isso causa uma pressão sobre o papel, né, dado que a performance ela tem sido frustrada recorrentemente. Então, tem um conjunto de sinergias que a consolidação das duas companhias trará ao longo do tempo, né, que nos deixou muito confortável no valor que pagamos na companhia. E muito confortável no sentido de que a gente vai agregar muito mais valor para os acionistas da Auren pós-transação. Isso nós temos, e você bem, como você bem comentou, você bem sabe da nossa disciplina de alocação de capital e o quanto nós somos bastante criteriosos nas avaliações, né? Passamos aí 2 anos testando oportunidades no mercado e, de fato, as melhores oportunidades não chegaram aos pés dessa oportunidade que foi essa Brasil. A gente está até comentando aqui que a gente falou, se nós tivéssemos aproveitado outras oportunidades, a gente talvez estaria frustrado agora deixando essa passar, né? Então, eu acho que a companhia, um pouco, eu acho que o posicionamento da companhia ao longo do tempo nos levou a essa que foi a melhor das oportunidades que nós poderíamos ter, tá? Em todos os sentidos. Então, na nossa visão aqui, foi um preço justo pago pelo ativo, né? Nós temos muito o que explorar, sinergias que já estão claras, que serão capturadas rapidamente, e outras que virão ao longo do tempo, né? Com a consolidação das duas companhias. Tá ótimo. Muito obrigado, Fábio. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Dessá, do Itaú. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pelo call. Eu poderia comentar se tem alguma sinergia, na verdade, por conta de ágio, né, que você pode ter, algum benefício de ágio a ser incorporado aí nas próximas horas por conta da aquisição. Obrigado. Valeu, Marcelo. Vou passar para o especialista aqui, que é o Mário, entendeu? O Mário é especialista do ágio aqui. Vamos lá, Mário. Então, vamos lá. Obrigado pela pergunta, Marcelo. No conjunto de sinergias, sim, existe. E existe uma mais-valia na aquisição, que ela orbita no valor nominal no entorno de R$ 1 bilhão de reais, cuja amortização no tempo ela pode gerar um valor presente líquido, um VPL, bastante interessante, superior a 1/3 desse valor nominal. Ela concorre, também devo dizer, essa amortização dessa mais-valia, ela concorre com outras sinergias importantes nessa transação. Além das potenciais sinergias corporativas de D&A, de PMSO, há sim sinergias ligadas à aprovação, como o Fábio já bem colocou, do crédito fiscal, né, da CESP, os 790 milhões que CESP tem, à medida que ativos com base no lucro real vão para baixo daquele CNPJ, a gente pode acelerar em muito a utilização desse crédito fiscal. Há tax shields relevantes, não das dívidas existentes, seja em Auren, seja em AES, mas da dívida incremental do financiamento da aquisição, que contribuem muito para as sinergias dessa transação. A potencial melhora dos ativos eólicos já foi dita aqui, de um modo geral, o ganho do portfólio combinado. À medida em que a gente junte esforços com o time da AES, eu acho que a companhia combinada tem condições de se refinanciar melhor do que a taxa marginal existente em dívida hoje, e isso são ganhos adicionais. O ganho da mais-valia, que você bem pontuou, Marcelo, ele se soma a essas sinergias. No curtíssimo prazo, devo sempre dizer, na nossa transparência, ele concorre com alguns dos ganhos do tax shield, mas não a partir do segundo ano, terceiro ano em diante. Essa mais-valia ela vai ser sentida mais fortemente. E seria quando você começa a ter mais resultado tributável, né? Daí você pode utilizar essa amortização. Correto, mas aí ela se aplica ainda de forma mais intensa. Como a desalavancagem é muito rápida, a gente começa a capturar os ganhos da amortização da mais-valia ali no entorno do segundo para o terceiro ano, correto? Perfeito. Muito obrigado aí, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Antônio Junqueira, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Fala, pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Junqueira.
algumas dúvidas. Primeira é a parte em caixa ou alguma coisa da transação, ela é ajustada por CDI até outubro ou é fixo? Quer comentar aí, Marião? Sim, Junqueira, essa transação ela tem previsão da correção pelo CDI, a CDI careca, nos primeiros 4 meses dessa transação, e a partir do 5º mês em diante, corrigido a inflação, ao IPCA. Deixa eu anotar aqui. Show. Daí, você fez um comentário ao longo da apresentação de que já tem funding por um cenário de 5,4 bilhões, correto? Dos 6,9, de 5,4 bilhões, a empresa já está financiada. Eu entendo que a Votorantim vai receber a maior parte em ações, né, do seu 4,1%, mas tem um cenário, claro, né, do 6,9 ser mais em caixa do que 5,4 bilhões. Caso aconteça isso, o que a companhia está pensando? Eu entendo que isso é só em outubro, né? Em teoria, isso já é até outubro, mas o que vocês estão pensando para financiar esse delta, esse potencial delta? O funding já foi viabilizado, Junqueira, desde já. A gente, no mês passado, nós concluímos agora em abril a emissão de 2 outras debêntures com lastros de CAPEX dos projetos Jaíba e Ventos do Piauí 2 e 3 lá de trás, e recompusemos o caixa da companhia, fruto de CAPEX já desembolsados, né? Foi uma recomposição de caixa. De forma que agora, nesse início de maio, a gente se encontra com um caixa na empresa de 4,6 bilhões, Junqueira. E esse 4,6 se soma a essa linha de 5,4. Portanto, perfazendo um total de 10 bilhões de disponibilidade entre caixa e a linha, e essa linha bridge. Tá? Então, no cenário hipotético que a Votorantim seja a única acionista que opte por receber ações, a companhia segue no cenário, não vamos fazer follow-on, nem no curto prazo, nem para frente, e isso aí, toca a vida com mais alavancagem. Faz um leverage buyout mesmo. Exato, exatamente, Antônio, é isso mesmo. A gente fez a opção deliberada, consciente de estar overfunded neste momento, com caixa mais esse financiamento da aquisição, esse bridge, para poder fazer frente a qualquer dos cenários de desembolso. Correto. Maravilha. E a última pergunta que eu tenho, eu fiz uns cálculos do meu lado, gostaria de ouvir vocês. Quanto que vocês veem de geração de caixa em 2025 para essa empresa combinada, considerando tudo, considerando a dívida maior, considerando a sinergia, enfim, considerando tudo, assim, caixa livre, né? Porque vocês têm mencionado que a empresa vai se desalavancar numa velocidade relativamente rápida. Por isso, essa pergunta. Não. Quer falar, Marião? Não, Junqueira, eu vou pedir desculpa para você que a gente não vai dar essa informação por questões de guidance, né? Mas considerando aí que a gente tem projetos Greenfield entrando que já foram financiados, né? Ela é uma situação melhor do que a gente tem para o Proforma 23, né? Considerando também que a energia já está contratada, já tem, então, a geração de caixa futura, ela tende a ser melhor do que a gente está vendo agora, tá? Mas desculpa não dar um número, porque eu acho que aí a gente estaria dando um guidance, a gente estaria infringindo aqui, né, a orientação aqui do nosso jurídico aqui, ok? Isso. Agora, complementando o Fábio, né, mais vale, em linhas gerais, não vamos cravar um ano específico, 25, mas em linhas gerais, nos próximos anos, a capacidade de alavancagem, né, Fábio, ela orbitará em torno de 0,5 a 0,7 EBITDA ano, na média, tá? Não estou cravando um ano específico, não, mas na média é mais ou menos como a gente vê a desalavancagem. Velocidade de desalavancagem, tá bom. Tá boa resposta. Tá bom. Obrigado, gente. A nossa próxima pergunta vem de Arthur Pereira, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Se eu puder pedir só um pouco mais de detalhes sobre essa energia ali nos custos operacionais. Vocês comentam na apresentação algo próximo de 120 milhões, então que daria ali mais ou menos uns 20 a 25% de redução quando se pega ali o G&A das duas empresas combinadas. Seria possível passar um pouco mais de detalhes, talvez assim, quais as linhas que vocês veem mais potencial e também o ritmo dessa redução de custo?
Vamos lá, Arthur. Eu acho que nós temos uma otimização desde quadro pessoal, né? É esperado que nós tenhamos, tem muitas áreas replicadas nas duas companhias, isso é natural que tenha uma sinergia. Em sistemas, nós temos aqui na Auren, né, um custo de sistemas, pelo menos observado aqui, menor do que a AES Brasil tem, e isso também tem uma sinergia em sistemas. Materiais e serviços na mesma linha, tá? Então, praticamente, a gente tem redução em todas as linhas, dado a similaridade das duas companhias, né? Mas, sobretudo, aqui, acho que em sistemas, TI, acho que nós temos uma bela oportunidade aqui de redução, tá? E seguindo aí por pessoas e materiais. Certo. E essa redução, ela acontece de uma maneira célere, então, né? Deveria acontecer, por exemplo, no primeiro ano já. Já estamos correndo para fazer o mais rápido possível, né? Isso aí, quanto mais rápido fizer, mais valor a gente agrega. Então, o time já está começando a trabalhar aqui a partir de agora, né, no desenho de como nós vamos capturar essas sinergias. Já existe na própria a negociação com a S, né, um time para tratar, né, da transição, já com vistas a desplugar sistemas de TI, fazer a transição de sistemas de TI, já ajustar toda a parte de serviços, isso tudo já está acontecendo entre sign e closing. E a ideia é a gente realmente, no momento do close, já ter o plano praticamente desenhado e para se implementar no dia D+1. Tá? Perfeito. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Peretti, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, Fábio e Mário. Tenho uma pergunta sobre as hidrelétricas da S Brasil, né? As concessões vão até 2032, então são concessões curtas, e a AES, né, tinha uma expectativa de ter um reembolso grande dessas concessões ali em 2032, né? Eu queria entender, do business plan de vocês estão considerando a renovação dessas usinas do sistema de cotas, ou alguma outra extensão ou alguma compensação, porque esse portfólio, né, esse portfólio ótimo, ele perduraria aí até 2032, né, com essas usinas, depois elas sairiam do portfólio. Então, eu queria entender o que vocês estão pensando ou planejando para a continuidade dessas usinas. Obrigado. Ok, Peretti. Boa pergunta, porque de fato, como nós perseguimos o portfólio ótimo aqui, essas usinas elas têm um papel fundamental aqui nessa construção de portfólio ótimo, como a gente falou na apresentação. Vamos lá, para a indenização. De fato, quando nós recebemos, inclusive, o service case, o valor da indenização era muito maior do que nós considerávamos e consideramos no final da transação. Vocês bem sabem que a indenização ela vem de duas formas. Ela vem pela depreciação dos investimentos no projeto básico, e depois tem os investimentos prudentes que são feitos ao longo da concessão, que também, segundo a legislação, também são indenizáveis. Nós não consideramos nossa premissa nenhuma indenização pelo projeto básico. O que nós consideramos aqui foi pura e simplesmente indenização sobre investimentos prudentes ao longo da concessão, né? Com bastante critério também para a gente considerar tudo que realmente é comprovado, tá como valor residual da concessão e recebimento como indenização. Não consideramos renovação como cota, não consideramos renovação no Mercado Livre, e o caso base considera o fim da concessão e recebimento da indenização. Agora, de fato, né, daqui até 2032, nós temos uma evolução, o mercado vai evoluir muito, né? Como observamos também nos últimos 8 anos. O que nós vemos nessa transação é uma opção, né, de estar com o ativo, estar bem posicionado para o que ocorrerá na renovação em 2032, né, ou a relicitação do ativo, seja por cota, né, seja no Mercado Livre, né. Acho que nós, como operadores do ativo, estamos posicionados, estamos numa posição melhor de participar dessa relicitação, se houver. Então, foi com essa ótica, né, que nós orientamos aqui o caso base. Mas, de fato, é uma indenização no caso base, muito aquém do que era considerado pela companhia nos seus modelos. Obrigado, Fábio. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Andrade, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Fábio. Bom dia, Mário. Eu queria somente entender aqui um pouco sobre o que seria, né, potencialmente uma estratégia que vocês podem adotar sobre reciclagem, né, de capital de alguns desses ativos,
da AES Brasil, né? Se a gente para analisar, a AES tem alguns ativos em clusters que não tem tanto overlap com os ativos de vocês, então, só para entender aqui, o que é que vai ser considerado no momento de análise, da empresa para uma potencial venda de ativos que ela entenda como não core. Obrigado. Tá. Felipe, eu acho que a estratégia é essa mesmo. A gente tem avaliado alguns ativos aqui que, de fato, como você comentou, não tem escala, não tem nem geograficamente tem alguma combinação com algum outro ativo. Então, nós vamos passar a partir de agora a avaliar qual a destinação dos ativos. Pode ser um desinvestimento desses ativos, sim. Tem alguns que são de menor porte, que não é dentro da nossa estratégia, que não faz parte da estratégia da companhia. A companhia sempre cresceu com ativos de grande porte, né? Então, alguns ativos, de fato, não estão dentro da nossa estratégia. Vamos avaliar, tá? Agora, antes de mais nada, nós precisamos avaliar o ativo. Alguns deles, como a gente comentou aqui, precisa, de fato, né, de um ajuste ali na operação para melhorar a performance, para realmente rentabilizar mais um eventual desinvestimento desses ativos. Então, a partir de agora, esse é o tipo de análise que nós estamos fazendo aqui, o que faz sentido manter dentro do portfólio e o que não faz sentido manter. De qualquer forma, não existe nenhum ativo ali que não nos interessa do ponto de vista que não tenha qualidade, tá? Aqueles ativos que não estão performando, a gente vê oportunidade de melhorar a performance, né? Não tem nenhum ativo, a gente fala assim, olha, esse de fato não deveria estar na transação. Não observamos nenhum tipo de ativo com essa característica. Então, mesmo que nós não optemos pelo desinvestimento, nós estamos muito felizes com os ativos que adquirimos. Perfeito, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fábio para que faça as considerações finais. Bom, senhoras e senhores, reforço aqui a nossa felicidade nessa transação. Esse é um movimento transformacional para a companhia. Vou repetir o que eu comentei aqui várias vezes na nossa conversa, que não poderia ter transação melhor para a Auren do que a aquisição da AES Brasil, em todos os sentidos. Acho que a composição dos dois times vai criar uma empresa, né, que continuar perseguindo, né, o posto de referência do setor elétrico. E agora cabe a nós aqui a responsabilidade de entregar sinergias, né, e realmente transformar e materializar tudo que está nessa apresentação, né, e realmente reforçar aqui o nosso compromisso aqui com os retornos acionistas, né, e com a transparência com o mercado. Agradeço muito, estamos aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, né? Como dissemos aqui, esse foi um case muito elaborado, a partir de premissas muito consistentes, né? Podemos esclarecer a maioria das dúvidas de vocês. Existem algumas coisas, como nós comentamos aqui, que vai fazer parte da evolução da constituição da companhia, e aí nos reservamos a comentar, né? Porque alguns são guidance que nós, de fato, estamos, não podemos, né, dar mais detalhes, mas nas informações aqui que forem necessárias, a área de RI, Mário, Mari, Luiz estão disponíveis aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Nós vamos conversar com algum dos vários de vocês ao longo dos próximos dias aí para explicar mais em detalhes aqui a transação, ok? E por fim, a gente reforça aqui, né, o nosso desejo de que a base acionária da AES migre para a base acionária da Auren, né, e que nos acompanhe aí na construção dessa companhia que passa a ser agora a terceira maior companhia do Brasil, e a companhia de fato 100% renovável, dado que os nossos competidores estão na primeira e segunda posição, tem algum ativo relacionado a combustíveis fósseis. Se nós olharmos, então, a nova Auren, com a integração da AES Brasil, é de fato a maior empresa renovável do Brasil. Okay? Obrigado a todos. A reunião da Auren está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.